5 horas mais 48 minutos, vamos mudar um pouquinho de assunto. A defesa do general Braga Neto, preso há mais de uma semana por suspeita de participação na trama golpista que tentou impedir a posse de Lula, pediu que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a prisão dele. Os advogados pedem uma pena alternativa e justificam que o general não oferece perigo à justiça e que ele não tem ali um histórico de desobediência. E aí, Sérgio, o que você espera que aconteça? Olha, esse caso, nós estamos diante de uma prisão ilegal. Até porque existe no Brasil, ainda existe a presunção de inocência. E o que acontece? Ele foi preso de forma preventiva. A prisão preventiva ela tem vários elementos técnicos que são necessários que fique de forma muito clara. Primeiro, o risco daquela pessoa estar na rua, que evidentemente não é agora o caso do general. Isso porque nós estamos falando de fatos de mais de 2 anos atrás. Ou seja, não tem como você sustentar a necessidade de uma prisão preventiva de fatos ocorridos 2 anos atrás. E, aparentemente, a decisão que decidiu pela prisão preventiva foi em razão do general ter se comunicado com o Mauro Cid, com o pai do Mauro Cid, para saber acerca da delação, como se isso fosse crime também. Então, não existe nenhum tipo de crime e essa prisão foi ilegal. Pior, existem no Brasil outras maneiras de você evitar a prisão preventiva. A prisão, ela é o máximo permitido pela legislação. Então, se a pessoa está sendo investigada, ela vai ter o direito do contraditório, da ampla defesa, e caso o Poder Judiciário queira entender o que essa pessoa está fazendo, existem outras medidas que são chamadas de cautelares. Você pode determinar a utilização de uma tornozeleira eletrônica, você pode fazer a retenção de um passaporte, você pode determinar com que essa pessoa tenha que ir até a justiça de vez em vez para poder justificar que está ali ou esclarecer o que ela está fazendo no curso da investigação e, eventualmente, no curso de um processo. Não há necessidade alguma de você prender preventivamente um general 4 estrelas que não causa risco nenhum neste momento. Vejam bem, não estou discutindo o que ocorreu lá atrás, porque não estamos mais diante de um flagrante. Hoje, ele não causa risco absolutamente nenhum. Portanto, a prisão dele foi ilegal. E agora, esse pedido da defesa faz todo sentido ele ser concedido se nós estivéssemos discutindo aqui sobre a legalidade até mesmo da prisão. Não tem motivo nenhum, Soraya, para ele permanecer preso. Ele pode muito bem. E outra, a não ser que o curso das investigações, que em tese teriam levado à prisão preventiva dele, foram encerradas. O problema é que o Supremo disse que existem outras investigações, mas elas estão em sigilo. E aí a gente fica sem saber. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem aqui, porque pode ser que nessa investigação em sigilo tenha ali elementos de que ele tenha cometido um crime gigantesco atualmente. Só que, aparentemente, nada disso está acontecendo. E, aparentemente, existe uma politização muito grande, principalmente pelo fator de, olha, estamos prendendo um general 4 estrelas no Brasil. É a primeira vez na República que isso acontece. É importante? Pode ser, mas também pode ser um perigo, pode ser um risco, até mesmo no que nós falamos de democracia. Afinal de contas, queremos viver numa democracia plena, absoluta, não numa democracia relativa que muitas vezes acaba perseguindo pessoas. Eu gostaria muito que o Supremo, que o Poder Judiciário olhasse com bons olhos o pedido da defesa do general Braga Neto para poder conceder para ele aí essa liberdade e deixar ele se defender solto, principalmente garantindo a sua presunção de inocência. Lembrando só que ele foi preso preventivamente no dia 14 de dezembro, acusado ali no entendimento que ele teria atrapalhado as investigações, né? E a defesa, claro, agora está no direito dela de tentar reverter essa prisão. Zé, você acha que qual vai ser o desfecho, né? A resposta, qual deve ser a resposta do judiciário nesse caso? Pois deve ser negativa, que é o mesmo judiciário. Agora há pouco falávamos aí do Daniel, e veja bem, eu aprendi lá atrás e fiquei surpreso no mensalão de que o Supremo, ninguém presta atenção nisso, porque as coisas correm assim de uma maneira, mas assim, geralmente quem prende não julga, quem julga e condena não cuida do preso e assim por diante. No caso do Supremo, condena e vira a VEP, que é a Vara de Execuções Penais. Então, o Supremo
é VEP. Quando o Supremo condenou o Daniel e todos os presos pelo Supremo, o Supremo continua na tutela do preso. Isso não é comum na justiça, porque geralmente passa para outra vara, condenado, e a vara de execuções vai cuidar disso. Nesse caso, não. O Supremo condenou e o Supremo é VEP ao mesmo tempo. E nesse caso aí, eu fiquei com a impressão de que se prendia depois do transitado em julgado. Foi uma decisão plenária do próprio Supremo Tribunal Federal. Não houve o transitado em julgado ainda. E a prisão preventiva, ela existe, mas tecnicamente, como disse o Sérgio, existem exigências para a prisão preventiva para que ela não seja uma pena antecipada. Tem cara de pena antecipada esse processo. Porque pena antecipada é antes da condenação, se prende e, olha, já pelo menos ele foi punido ali. Foi o caso da Lava Jato, me disse o próprio senador Sérgio Moro, de que o que ele fica liberado de dizer é de que pelo menos os que ele prendeu cumpriram aquela pena ali que ele mandou prender. Aí depois foram absolvidos, mas foram presos e cumpriram pena, quer dizer, uma pena antecipada do julgamento final. A prisão preventiva pode ser por tumulto, né, provocar uma grande comoção pública, como dizem os juristas, pode ser um perigo real de fuga e principalmente atrapalhar as investigações, que foi o argumento, de que ele estaria atrapalhando as investigações ou ameaçando testemunhas. Ameaçar testemunha é a assinatura para uma prisão preventiva. E nesse caso aí eu não vejo, e é verdade, o militar ele é talhado ali para cumprir ordens e respeitar hierarquias. Eu não vejo como a soltura do general Braga Neto poderia atrapalhar a investigação, e mesmo a defesa está pedindo a prisão domiciliar, não é nem soltura. Enfim, eu tenho a impressão de que não traz prejuízo ao processo para antecipar a prisão preventiva, que é uma condenação antecipada. Gani. Olha que loucura, né? Decreta-se uma prisão preventiva após a conclusão do inquérito. Quer dizer, as investigações já haviam sido concluídas, né? Você tinha aquele inquérito final da Polícia Federal que foi encaminhado à PGR. Então, o que justifica essa prisão preventiva? Não está claro o motivo, porque se fala vagamente. Ele estava atrapalhando as investigações, corria um sério risco às investigações. De fato, isso seria um motivo para a prisão preventiva, mas a gente precisa saber concretamente como ele estava atrapalhando as investigações, a materialidade, não simplesmente, né, uma acusação genérica. Me parece que esta prisão preventiva foi exagerada e o que é curioso, que essa mesma turma que lá atrás criticava o abuso de prisões preventivas por parte da Operação Lava Jato, mesmo que lá ocorresse a materialidade do crime, hoje essa mesma turma é amplamente a favor de prisões preventivas sem a materialidade do crime. E Gani, a resposta agora do judiciário, né, vai mostrar de fato um termômetro da força do judiciário, então, diante desse pedido da defesa? Eu acredito que sim, até porque já mostrou, eu acho muito improvável, infelizmente, que o judiciário volte atrás e o judiciário vai mostrando, né, principalmente aí o Supremo, que é o poder mais poderoso do Brasil. Zé, você também acredita que o judiciário vai continuar negando, então, o pedido da defesa? Já houve um pedido de liberação, né, para que ele tenha liberdade, negado. Agora é um pedido de prisão domiciliar. E toda a indicação é esta mesmo. O Supremo está, vamos dizer, numa marcha ali de que deve fazer essa contenção e pronto. Zaga, você também, né? Imagino. Infelizmente, eu acredito que eles vão negar esse pedido, mas eu volto a dizer aqui, o raciocínio até, Alan, o inquérito que justificou a prisão ali, a denúncia para o Ministério Público das 37 pessoas, aquele foi finalizado. Depois outras 3 foram denunciadas, supostamente num outro inquérito, que esse ninguém sabe. É aí que tá. E aí eu concordo com o que você falou. Falta transparência.
Você fala assim, bom, você prendeu um general 4 estrelas, uma prisão preventiva, você está condenando ele de forma antecipada, com base em quê? A gente precisa de uma resposta, que eu digo à população. Caso contrário, parece uma perseguição. Então, foi o que eu disse. Hoje, levando em consideração as informações que nós temos, eu não tenho dúvidas de que, de forma técnica, a prisão do general é ilegal. Agora, se liberados o acesso aos autos dessas investigações e tiver ali alguma coisa que seja surreal, um crime praticado pelo general, aí justificaria. Porém, eu não consigo enxergar onde que estão esses crimes nessas investigações que ainda são mantidas em sigilo.